falando sobre linha editorial, ela vai te direcionar para você entregar o que há de melhor para sua audiência. Para que serve? Ela serve tanto para otimizar os seus conteúdos, como eu falei, você não precisa pensar todos os dias no que vai postar e principalmente não precisa depender de alguma coisa, né? Às vezes a gente espera algo acontecer no mundo que esteja relacionado com o que a gente trabalha, com a nossa marca, igual hoje, por exemplo. Hoje eu postei uma notícia. Ela não necessariamente estava na minha linha editorial, mas foi um assunto que foi de grande valor para minha audiência, porque estava falando de sobrecarga materna, situação das mães na pandemia. Então, foi um assunto que eu postei, não foi planejado, mas eu não posso ficar dependendo desses assuntos. Por quê? Porque muitas vezes não vai ter, muitas vezes eu não estou inspirada para criar também, nós somos cíclicas. Então, a gente precisa ter uma linha editorial tanto para otimização quanto para crescimento, porque eu cresço quando eu entrego melhor conteúdo, e também para eu aperfeiçoar cada vez mais essa entrega. Como que eu vou planejar a minha linha editorial? É o que todo mundo aqui quer saber, é o que a gente vai aprender muito, muito a fundo no nosso curso Estratégia de Vendas. Lá eu quero que todas as mães, todas as mulheres empreendedoras saiam com a sua linha editorial pronta. Mas aqui eu já vou dar para vocês alguns direcionamentos para vocês já começarem a pensar e não errar quando for fazer a sua linha editorial. E começa a pensar em 5 tópicos, tá? Vou falar aqui 5 tópicos que vão ser relacionados à nossa empresa, à nossa didática, à nossa audiência. A primeira coisa que você precisa saber para realmente colocar a sua linha editorial no papel é o quê. Então, quando eu falo do quê, o que eu estou falando? Qual o objetivo da sua linha editorial? Isso muitas vezes parece ser óbvio, né? O que eu quero? Eu quero vender. Mas nem sempre é assim. Eu tenho cliente que a gente está junta há 8 meses e o objetivo dela é conseguir autoridade no mercado, porque ela entrou agora no mercado, ela quer começar a cobrar mais, ela tem muitos clientes, mas ela cobra pouco. Então, ela quer criar autoridade no mercado e conseguir aumentar seu preço. Não necessariamente a venda dela vai ser o meu o quê da minha linha editorial, mas sim o crescimento da autoridade. Então, a estratégia da linha editorial muda completamente. A sua linha editorial pode ser também voltada para questões de visibilidade. Então, você acabou de abrir uma empresa e você quer colocar o nome dela no mercado. A gente passou muito isso no CT, que abriu em setembro. Então, o que a gente movimentava na linha editorial era questões de antecipação, era questões de vem aí, de diferenciação, né? O maior centro de treinamento do Mato Grosso, enfim, todos esses pontos. Para quê? Para ter visibilidade no mercado. Não necessariamente ainda para vendas, as matrículas nem estavam abertas, mas para que posteriormente essa linha editorial, que estava ali criando uma antecipação, fosse muito facilmente mudada para vendas. Por quê? Porque a gente já tinha feito todo um trabalho de visibilidade antes. Então, o objetivo da sua linha editorial tem que ser muito claro. E esse é o principal ponto que eu trabalho quando eu recebo algum cliente, por exemplo. Então, o cliente, eu quero fazer marketing digital, eu quero entrar com você no trabalho de social media. A primeira coisa que eu pergunto, e tem uma reunião toda alinhada com isso, é: qual o objetivo da sua empresa agora? E muita gente não sabe, tá, gente? Isso não é muito fácil de entender a primeira instância, mas é muito importante você saber onde a sua empresa quer chegar naquele momento. E aqui a gente não está falando de missão, a gente não está falando de valores que são parte do branding, não. A linha editorial, ela é feita a curto, médio prazo, tá? Você não vai pensar ela daqui 1 ano, daqui 6 meses, você vai pensar ela semanal, mensal, até porque ela vai mudar. De acordo com as validações que você for tendo, a sua linha editorial vai mudando junto com a sua audiência, junto com a aceitação ou não. Esse é o primeiro parâmetro, responder qual é o objetivo da sua linha editorial. O segundo parâmetro é responder quem, né? Quando eu falo de quem, eu tô falando com o seu público-alvo, com a sua persona, que são 2 coisas diferentes, mas aqui a gente consegue abranger os 2. Então, com quem você está se comunicando? Com quem você precisa se comunicar? Né? Você tem que saber muito profundo quem são as pessoas que você está conversando para você planejar a sua linha editorial. Por exemplo, vamos dizer que você trabalha com roupa, você está dando dicas de moda. Vamos dizer que uma das suas linhas editoriais seja dicas de moda. Se você não souber quem é o seu público-alvo,
né? E público-alvo eu tô falando de forma mais abrangente, então mulheres aí de, vamos dizer, 25 a 40 anos, seja seu público-alvo, você não vai postar uma roupa de uma senhora, por exemplo, você não vai dar dicas de roupas que não sejam aquela que sua audiência consome. Você precisa saber com quem você está lidando para você começar a planejar a sua linha editorial. Por quê? Porque a linha editorial, ela precisa ser útil para sua audiência. Ela precisa realmente transformar algo ali na sua audiência, ou pelo menos aumentar o nível de consciência da sua audiência. E aí a gente entra no como, né? O que é o como? Você já sabe quem é a pessoa que está te assistindo, quem é a pessoa que está se interessando pelo seu conteúdo, agora você vai saber como você vai comunicar com ela. Então, a abordagem, e no curso de Empoderados a gente fala muito de voz de marca, né? A voz da sua marca, a forma como você se comunica, se você usa gíria, se você não usa, se você fala palavrão, se você não fala, se você fala mais motivada, né? Ou não, se você fala mais calma. Tudo isso interfere na hora dos seus posts também, porque o post, gente, mesmo sendo uma linguagem escrita, vamos dizer, ela tem que estar presente a sua voz de marca. Então, como você vai se comunicar com a sua audiência é muito importante também para fazer sua linha editorial. Depois, o quarto, a gente tá falando onde. Então, beleza, você fez sua linha editorial aí, você já sabe mais ou menos os direcionamentos com quem você está falando, você já sabe qual é o objetivo com a sua linha editorial e agora você vai começar a traçar ela de forma mais estratégica. Você já sabe como você vai se comunicar com essa sua audiência e agora você precisa saber onde você vai se comunicar com a sua audiência. Então, aqui eu estou falando dos canais de comunicação. Então, eu, por exemplo, eu tenho a minha página do Facebook, eu tenho o meu WhatsApp, que eu converso também com as minhas alunas, com as minhas inscritas. Eu tenho o meu canal do YouTube. Nesse momento, eu estou passando essa live no Instagram, no YouTube e no Facebook. Então, e além disso, eu ainda tenho o meu canal do Telegram. Esses são os canais que eu vi importância para minha audiência. O seu pode ser diferente, tá? E o que é importante aqui, gente? Tanto onde e tanto o quanto, né, que a gente tem que saber muito bem, eles precisam ser sustentáveis para a gente. Não adianta nada você colocar lá onde 1 milhão de canais se você não consegue abastecer esses canais. Não adianta, quando a gente está falando de quanto, que seria a frequência dos seus posts, a frequência do quanto você aparece aqui, não adianta você colocar um número invencível, né, que você não vai conseguir vencer, porque não vai ser sustentável. Então, ao planejar sua linha editorial, é muito importante esses dois últimos parâmetros também. Onde, então, em quais canais eu vou me posicionar, em quais canais eu vou colocar a minha marca, e quanto. Então, em qual frequência eu vou postar nesses canais.